E aí, pessoal, como estão vocês? Espero que bem. Eu me chamo Marcos e esse é o canal Estudando com Marcos. Antes da gente entrar, no tema desse vídeo, que já está aqui na tela para vocês, eu quero pedir que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem esse vídeo com os amigos, deixem o comentário aqui embaixo, que sempre que sai um tema novo, a gente traz aqui para poder estudar com vocês, que isso pode ter algum desdobramento nos concursos que vocês forem fazer e em diversas outras provas que vocês forem fazer, tudo bem? Mas vamos lá ao nosso tema de hoje. Já está aqui na tela para vocês, a notícia trazendo aí que o TSE cassou o mandato do então deputado federal Deltan Dallagnol, que era procurador, lá da Lava Jato, lá em Curitiba, nessa última terça-feira. Então, o TSE, através de uma decisão, cassou o mandato do deputado, mais especificamente o registro de candidatura do deputado, e com isso ele perdeu o mandato nessa última terça-feira, tá bom? E a gente precisa entender como essa decisão foi tomada para que a gente possa entender na hora da prova o que pode cair para você, tá bom? Veja bem, o deputado, hoje deputado e ex-deputado Deltan, na época era procurador, era membro do Ministério Público, procurador da Lava Jato lá em Curitiba. Teve todo um procedimento, toda uma polêmica envolvendo a atuação dele enquanto procurador nesse processo, não é o caso que a gente vai entrar aqui agora, e algumas reclamações foram feitas junto ao CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público. Ele respondia a alguns procedimentos, ainda não havia avançado esses procedimentos, então ele não teve nenhuma punição, nenhuma advertência formal, enfim, nada, Mas esses procedimentos eles podiam se tornar processos administrativos, ele poderia vir, a sofrer alguma advertência, alguma coisa até mesmo a exclusão dos quadros ali do Ministério Público, de acordo com a proporcionalidade daquilo que foi denunciado e apurado, tá bem? Até aí tudo bem. No decorrer desse tempo, o Deltan resolveu se candidatar a deputado federal nas eleições passadas do ano de 2022. Tudo bem, ele poderia ter se candidatado normalmente. Só que, para se candidatar, ele teria que se afastar do cargo de procurador 6 meses antes da eleição. Então, ainda em 2022, ele poderia continuar nos quadros do Ministério Público até o ano de 2022, 6 meses antes da eleição era o tempo que ele tinha que se afastar do cargo público. O que aconteceu e foi o que ensejou aí essa decisão do TSE que cassou o mandato do então deputado? O Deltan, ele exonerou do cargo em 2021. Então, ele exonerou do cargo bem antes daquele tempo que ele poderia ficar ali como procurador para poder se afastar para se candidatar. Ele exonerou do cargo no ano de 2021. Então, entraram com ações primeiro no TRE e depois recorreram ao TSE, alegando que o então procurador Deltan havia se afastado do cargo para poder não tomar nenhuma punição, tendo em vista aquelas apurações que corriam no CNMP. Então, ele saiu do cargo, o processo que eles impetraram lá junto ao TRE, depois ao TSE, dizia que ele só se afastou do cargo em 2021, bem antes daquilo que a lei determina, que ele se afastasse, para que não sofresse nenhuma punição ali, possivelmente, de um processo administrativo que poderia ser aberto em seu desfavor lá na frente. E aí a gente vem para uma outra coisa que é a lei da ficha limpa. Quando foi proposta, o então ministro da Justiça, Flávio Dino, ele, enquanto parlamentar, enquanto deputado federal, ele propôs uma emenda na lei da ficha limpa que dizia justamente isso, que os membros do Ministério Público e da magistratura que intencionalmente pedisse exoneração para se candidatar ou coisa do tipo, para poder se livrar de uma punição, ele poderia ter o seu registro de candidatura cassado. Porque toda vez que você vai se candidatar a um cargo eletivo, você tem que fazer um pedido para a Justiça Eleitoral para que registre a sua candidatura. Então, o deputado, na época, Flávio Dino, fez essa alteração passou, virou parte da lei da ficha limpa, então ninguém poderia se afastar do cargo, nenhum membro do Ministério Público, nenhum membro da magistratura poderia se afastar do cargo para se livrar de uma punição. Se assim fizesse, poderia ter o seu mandato cassado. E foi exatamente isso que o TSE entendeu que aconteceu no caso do deputado Deltan. O TSE entendeu que ele só saiu no ano de 2021, ou seja, ele poderia ficar até 2022. O TSE entendeu que ele só saiu no ano de 2021 para evitar uma punição
ali de um possível processo administrativo que ele poderia enfrentar, né? E com isso indeferiu o registro de candidatura dele. E aí a gente chega no ponto-chave que pode cair na sua prova, né? A gente tem na situação atual que o Deltan já é deputado federal, estava em gozo do seu mandato, né? Estava exercendo o seu mandato e teve o seu registro de candidatura cassado. De acordo com a lei, quando você tem um registro de candidatura cassado, você perde o seu mandato. E é exatamente isso que pode vir a cair na sua prova, né? Mesmo depois de assumir o mandato, aquele que tem o seu registro de candidatura indeferido, ele perde o seu mandato. Então, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês hoje com essa notícia sobre essa cassação do mandato do deputado, né? Sempre que uma pessoa tiver o seu registro de candidatura, e eu só dei o exemplo do caso do deputado Deltan, porque é o que está na notícia, né? É mais recente e é o que pode vir a cair na sua prova. Mas qualquer político, né, que se candidatar, for eleito, estiver inclusive, né, no gozo do seu mandato e tiver o registro de candidatura cassado, ele vai perder automaticamente o seu mandato. E os votos que esse candidato teve vai ir para o partido. No caso do deputado Deltan, os votos que ele teve vai ir para o partido, para o Podemos. Beleza? Então é isso que a gente precisa entender e que eu quero que vocês fixem nesse vídeo de hoje. É que todo aquele que se concorrer a cargo eletivo e tiver o seu mandato, o seu registro de candidatura cassado, posteriormente, mesmo estando no gozo do seu mandato, que a gente fala exercendo o seu mandato, ele vai perder o seu mandato automaticamente se ele tiver o seu registro de candidatura indeferido, tá bom? Então, duas coisas importantes. Aliás, três coisas importantes nesse vídeo. É essa última que eu acabei de falar para vocês, que se o registro de candidatura for cassado, ele perde o mandato. A alteração que teve na lei da ficha limpa para incluir esse caso, né, onde membros do Ministério Público e da magistratura não podem pedir a exoneração do cargo para se livrar de uma punição. E o terceiro por que o TSE entendeu dessa forma e cassou o registro de candidatura? Porque um dos procedimentos, né, ao qual o deputado, então procurador na época, respondia, poderia levar ele a ficar inelegível. Então, quando ele sai para evitar essa punição, ele frustra ali essa investigação que estava acontecendo no CNMP e, por consequência, ele impede que ele mesmo pudesse ficar inelegível, e por isso que o TSE entendeu que ele só exonerou antes, no ano de 2021, para evitar qualquer tipo de punição, tá bom? Então, assim, no vídeo de hoje nós trouxemos 3 informações importantes com base nessa notícia. Espero que vocês gravem. Se cair em qualquer prova que vocês forem fazer, que inclua direito eleitoral, vocês vão estar craques para poder acertar na hora da sua prova, tá bom? Mais uma vez eu peço que você dê aqui aquela força para o canal, se inscreva, deixe o seu like, comenta aqui embaixo, que isso ajuda aí o YouTube a entregar para cada vez mais pessoas, tá bom? Nesse vídeo de hoje era somente isso. Até a próxima e tchau.